e bacharéis em teologia, o irmão Fernando Cunha e o irmão Pedro. E pela graça de Deus eles foram aprovados, ontem de manhã foram muito bem no concílio, e tivemos à noite bodas de ouro do irmão Joelso e da irmã Silvana, e nós louvamos a Deus por tudo que aconteceu. E hoje, pela manhã, tivemos aqui o culto de posse, culto também de consagração de ambos, e tivemos também uma belíssima reunião onde estivemos falando da graça de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, adorando ao Senhor. E com certeza, nessa noite, mais uma vez, nós estamos aqui para continuar esse momento de adoração, em poder dizer o quanto Deus é bom, o quanto Deus tem feito nas nossas vidas, na vida dessa igreja. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro do Antigo Testamento, o livro de Neemias, capítulo 1. Os irmãos talvez já notaram que eu gosto muito de estudar o Antigo Testamento, mas também estudo todo o Novo Testamento. Mas muitas lições ainda podemos extrair para as nossas vidas hoje, estudando textos assim, mesmo tão antigos, mas a palavra de Deus sempre será atual para os nossos corações. Diz assim a palavra do nosso Deus, Neemias, capítulo 1, a partir do verso 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Esse mês de Quisleu provavelmente era novembro ou dezembro. No 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Vamos parar por aqui. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado na vida da tua igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Ó Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos nesta noite de poder nos reunir em Teu nome e poder ouvir a Tua santa palavra. Reconhecemos, ó Deus, que a Tua palavra lida, explicada, é o Senhor falando de uma forma muito especial aos nossos corações. Por isso, ó Deus, é com temor e tremor que estamos diante da Tua palavra. E peço ao Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito, que o Senhor venha falar aos nossos corações e usa, meu Deus, como instrumento nas Tuas mãos, para que toda honra, toda glória, todo domínio e todo poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida, hoje e para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, a Bíblia nos relata que houve um homem de Deus no Antigo Testamento que estava disposto a reconstruir a sua tão amada cidade, Jerusalém, independente do que iriam falar dele ou fazer com ele. E para este homem, o mais importante era ser canal de bênção de Deus para o seu povo e também para a sua família. E ele enfrentou situações pelas quais nós talvez nunca pensaríamos em passar na nossa vida. O nome dele era Neemias. E Neemias em hebraico significa Jeová, somente Jeová me conforta. Que nome bonito, né? Somente Jeová me conforta. E eu acho isso incrível, irmão. Sabe por quê? Porque para quem não se lembra, Neemias foi escravo no período da Pérsia, quando ela governou o mundo. Ele foi copeiro do rei Artaxerxes I, que reinou no ano 465 a 423 a.C. E a história deste episódio aqui vai nos relatar que depois que o povo de Israel passou pelos 70 anos cativos, e quando nós falamos povo de Israel, nós entendemos que nesse ponto aqui era o povo de Judá, que era o reino do sul, mas sempre continuou recebendo esse nome de Israel, uma vez que o reino do norte, Israel, já tinha desaparecido, já tinha se espalhado e se misturado.
Mas o povo de Deus simplesmente passaram 70 anos cativos justamente por causa da desobediência ao Senhor. E eles então vivenciaram momentos tristes diante do domínio da Babilônia. E na reta final dos 70 anos, a Pérsia dominou o mundo, dominou a Babilônia e automaticamente os cativos que ali estavam. Mas diz a Bíblia que no período que a Pérsia dominou, os judeus então, pela ação de Deus, começaram a voltar para Jerusalém, sua tão amada terra. E isso aconteceu no reinado de um homem chamado Ciro, que reinou em torno do ano 522 a 486 a.C. E ele foi rei dos persas, que nesta época havia dominado aquela região, inclusive toda a Ásia Ocidental. E é incrível, meus irmãos, que Ciro, mesmo sendo um homem pagão, por ação de Deus, ele deixou o povo do Senhor, a nação de Judá, o povo chamado povo de Israel, a voltar para reconstruírem Jerusalém. Portanto, eles voltam para Jerusalém. Cerca de 13 anos se passaram, depois desses 70 de cativeiro. 13 anos que eles já tinham voltado para Jerusalém. E Neemias ainda continuava lá na Pérsia. Ele então sentiu no coração que alguma coisa deveria ser feita para a sua terra tão querida, Jerusalém. E por causa disso, diz o texto que ele estava muito abatido. Ele estava muito triste, porque ele estava se sentindo limitado. E limitado exatamente porque ele estava longe da sua terra, Jerusalém. Ele agora, depois do cativeiro, continuou ali na Pérsia e passou a ser empregado do rei da Pérsia. E foi essa angústia que colocou no seu coração exatamente alguns questionamentos, e ele começou a ficar muito triste, porque ele queria novamente olhar para a sua tão amada Jerusalém. E meus irmãos, esse texto nos ensina muitas lições. Eu entendo que se queremos ter vitória na nossa vida, teremos que estar preparados para enfrentar as adversidades que nós sempre teremos pela frente. Porque de todos os lados surgirão ataques sutis do inimigo. E esses ataques têm um foco de realmente nos tirar de olhar para aquele que é a razão da nossa vida. Este foco que o diabo luta o tempo todo contra nós é que a gente comece a olhar somente para as adversidades, somente para aquilo que veio contra nós. E assim, ele quer que eu e você não tenhamos determinação para ter uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, uma vida cheia da presença do Senhor. E é por isso que nesse momento em que Satanás trabalha para tirar o nosso foco de Cristo, aparecem pessoas para fazer tudo na nossa vida para que a gente não continue mantendo o foco no Senhor. São pessoas que se levantam para tirar de nós a alegria de estar na casa de Deus, a alegria de estudar a palavra de Deus, a alegria de estarmos juntos adorando ao Senhor Deus. São situações que nos levam muitas vezes a afastar e a desanimar. E quem sabe você não está aqui hoje e por algum motivo você se desanimou, você se afastou da igreja do Senhor, por causa das lutas, parece que o seu foco hoje é outro, e você perdeu de vista aquilo que você tinha há muito tempo atrás, aquele amor, aquela paixão, aquela dedicação pelas coisas espirituais. Será que nessa noite existe alguém aqui que tem passado por momentos de grandes adversidades, muitos ataques que você está tendo de Satanás? Talvez esse ataque seja na sua vida familiar, eu não sei. Talvez esse ataque seja no seu trabalho, eu não sei. Talvez seja na sua vida vocacional, ou espiritual, ou emocional, eu não sei, Deus o sabe. Talvez a sua adversidade esteja sendo devido a uma enfermidade em sua vida, ou talvez uma enfermidade na vida de alguém que você ama. E essa enfermidade na vida de quem você ama tem tirado de você a alegria, tem tirado de você o brilho de estar na presença de Deus, porque você está ficando fraco na fé. É por isso que quando eu olho para esse texto, eu posso tirar algumas lições, e eu quero pensar com os irmãos nessas lições para as nossas vidas essa noite. E eu quero pensar justamente nesta pergunta e poder responder com os irmãos dentro da palavra de Deus. E a pergunta é: quais são as lições que aprendemos com Neemias para sairmos vitoriosos diante das lutas?
O que Neemias tem a nos ensinar, pela ação do Espírito Santo, naquilo que ele vivenciou para as nossas vidas, para que eu e você possamos sair daqui, hoje, vitoriosos e focados, mais do que nunca, no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ele está aqui, não só entre nós, mas Ele está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisto? A primeira lição que eu vejo nesse texto, e nós podemos entender aqui na vida de Neemias, que nós podemos exatamente vencer as lutas quando nós começarmos a aprender a lidar com as nossas emoções. Meus irmãos, hoje o problema emocional tem sido a doença do século. Muitas pessoas abatidas, depressivas, emocionalmente abaladas. E agora Neemias nos ensina como ele conseguiu lidar com as suas emoções, que estava realmente muito abalada. Veja comigo o capítulo 1 de Neemias, versículo 4, a continuação. Diz assim: quando eu ouvi essas coisas, que coisas? No verso 3 diz que ele soube que a cidade de Jerusalém estava destruída, tudo queimado, não havia esperança. Então diz que quando ele ouviu essas coisas, o que Neemias fez imediatamente? Sentei-me e chorei, e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Meus irmãos, vejam que o voltar do cativeiro e retornar a Jerusalém deveria ser a parte mais linda da história. O salmista pôde escrever isso no Salmo 126. Quando o Senhor nos tirou do cativeiro, estávamos como os que sonham. Então a nossa língua se encheu de alegria. Não é isso? O salmista estava cheio de alegria porque o povo saiu do cativeiro. E eles puderam dizer o quê? Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quando a gente lê esse texto, a gente sabe, puxa, o povo saiu do cativeiro, o povo estava alegre, o povo estava sentindo exatamente abençoado por Deus, e foi. Mas quando chegaram em Jerusalém, depois de 70 anos, eles não encontraram aquela Jerusalém que eles viveram lá atrás, 70 anos atrás, que os seus pais viveram, porque muitos já nasceram no cativeiro. E agora esses ex-exilados chegaram em Jerusalém. Depois de 70 anos, eles entram pela cidade, já deparar com o muro de Jerusalém. O que eles viram foi cena de terror, cenas terríveis para a sua vida. Porque eles viram uma cidade completamente destruída, arrasada, abandonada, sem chances nenhuma de voltar a ser de novo aquela nação maravilhosa e poderosa que Jerusalém tinha sido. E foi nesse momento que eles tiveram que lidar com as suas emoções, tiveram que ir à luta, tiveram que tentar reconstruir a cidade de Jerusalém. E eu fiquei pensando nesse texto e logo me surgiu algumas perguntas. Como que nós agiríamos no lugar daqueles ex-exilados agora, cantando e dizendo verdadeiramente, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Como assim que Jerusalém está nesse estado? Vocês conseguem imaginar aquele povo alegre, vibrante, sonhando com aquele momento de ver Jerusalém, e quando chegam, Jerusalém está destruído? Como que nós agiríamos no lugar deles? Será que eu e você lidaríamos com maturidade e esperança ao ver aquela cena? Olhar tudo que tínhamos na vida, na nossa infância, completamente em ruínas. Pense no lugar onde você nasceu e foi criado, naquele bairro que você cresceu, fez amigos, se apaixonou, fez muitas, como que diz alguns, né? Peripécias, né? Aventuras, né, Pedro? Quando você era criança aqui na igreja, não, né? Os outros que faziam bagunça aqui, né? Na verdade, meus irmãos, ninguém aqui gosta de pensar nessa hipótese, de olhar para a sua terra natal e vê-la completamente destruída. Eles olharam para aquela cidade, uma cidade onde eles ouviram falar do Deus Todo-Poderoso. Olharam para o templo, que era o templo do Senhor. O templo estava completamente destruído, suas portas queimadas. Olhar para aquela cidade que era tão segura, agora todos os muros pela metade, completamente arrasados. Irmãos, o que faríamos no lugar desses judeus que voltaram do cativeiro tão felizes, mas depararam com uma cena tão terrível?
eu tenho certeza que nós também choraríamos, lamentaríamos, murmuraríamos, e provavelmente eu e você faríamos isso de tanta tristeza. E nós somos tendentes a fazer isso, porque quando as adversidades aparecem, nós simplesmente temos essa sensação: por quê? Eu não consigo entender por que isso está acontecendo comigo. Meus irmãos, vamos ser sinceros, diante das dificuldades dessa vida, muitas vezes nós não conseguimos nos controlar emocionalmente, já nos abatemos com facilidade. Qual seria a nossa reação ao saber que não vai chegar notícias boas amanhã na nossa casa? Qual é a nossa reação? Talvez você já fala: pastor, vou bater 3 vezes aqui, não sei se isso funciona, mas isola, eu quero ter notícias boas. Meus irmãos, normalmente a nossa reação em saber que notícias ruins virão é de um abalo, é ficar realmente triste. E infelizmente, muitos nesse momento só conseguem chorar e quem sabe até mesmo questionar o amor de Deus. Muitos começam a falar: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, eu procurei ser fiel ao Senhor. Deus, eu fui fiel nos dízimos. Deus, eu ia aos cultos, eu li a Tua palavra. Por que eu tenho que passar por essas adversidades? Meus irmãos, olha que Neemias, ele ainda estava debaixo do senhorio da Pérsia, porque assim como os outros voltaram, ele preferiu ficar. Ele ficou na Pérsia porque ele estava bem, vamos dizer assim, financeiramente, profissionalmente. Ele estava agora como um copeiro do rei, que era uma função muito honrada para aquele contexto. Era uma função perigosa, porque o copeiro era aquele que primeiro tinha que fazer o quê? Beber o que iriam dar para o rei e ficar esperando. Se tivesse veneno, ele ia morrer. Então o rei esperava ele acabar de beber, passava um tempo: você não morreu, então agora eu vou tomar. Ou seja, o copeiro estava disposto a dar a vida pelo seu rei. Essa era a função do copeiro. Era uma função perigosa, talvez uma das mais perigosas, porque diariamente haviam pessoas querendo matar os reis, principalmente da Pérsia. E aí, ele colocando agora a sua vida para salvar a vida do rei, estava num cargo que não era qualquer cargo, era um cargo de muita proximidade. Ele tinha que ter muita intimidade com o rei, porque ele tinha que beber do vinho, da bebida que ia para a mesa do rei. Então ele bebia e estava junto com o rei, falando: rei, por enquanto eu estou me sentindo bem. Ó rei, fica tranquilo. Então, na verdade, esse era o copeiro. E de repente o texto vai continuar nos dizendo que o rei olha para Neemias e nota uma coisa diferente em Neemias. O rei, por ser próximo a Neemias, e Neemias, por ser próximo ao rei, por ser copeiro, ele falou: Neemias, você não está bem. Eu vejo que você está com semblante abalado. Irmãos, quem não ficaria abalado com notícias como Neemias recebeu da sua terra tão querida, Jerusalém? Às vezes, irmãos, quando eu vejo textos assim, eu fico pensando na nossa vida. É nítido quando os nossos rostos mudam, quando nós não estamos contentes com certas notícias. Quando alguém chega e fala: você sabia que o seu time perdeu hoje, mas de novo? Aí você já fica abatido, né? Você recebe uma notícia: não acredito que aconteceu isso. O seu rosto fica realmente transtornado. Olha, você não passou naquela prova. Sério, eu estudei tanto, você foi reprovado. Você vê que as pessoas abalam, e a começar pelo seu olhar, pelo seu rosto. Quando alguém fala alguma coisa a respeito do seu filho: eu não quero falar nada não, mas o seu filho fez isso e aquilo. Fala: não pode ser, meu filho não pode ter feito isso. Quando alguém fala alguma coisa a respeito dos seus pais, quando alguém fala alguma coisa a respeito da sua cidade: você sabia que a empresa tal fechou na cidade? Você sabia que não teve nenhum apoio fiscal para que aquela empresa ficasse, e você vai ser mandado embora juntamente com mais de 1.000 pessoas? Aí você fica: peraí, eu estou contando com esse emprego e talvez você nem receba sua indenização, porque a empresa está falida. Você consegue imaginar? Isso aconteceu na cidade de Pindamonhangaba, quando eu estava recém-chegado lá. Uma grande fábrica que tinha a primeira fábrica de papel do Brasil, onde extraíam daqueles eucaliptos e faziam papéis de grande qualidade da Chamex. E assim aquela empresa tinha acabado de decretar falência. Muitos irmãos não receberam 1 centavo até hoje. Vocês conseguem imaginar? Naquele momento eu tive que lidar com a tristeza da alma daqueles irmãos, com famílias para sustentar, com contas para pagar. Era nítido ver, e quem não ficaria abalado como eles ficaram? Irmãos, é difícil você não perceber que aquela pessoa acabou de ter uma conversa difícil. Às vezes eu estou andando em algum lugar
E aí eu estou vendo aquele grupo de pessoas conversando, aí quando eu chego eu vejo que o semblante deles está meio vermelho, aquela veia que da testa meio para frente, né? Aí eu falei, tem coisa acontecendo, gente, passa bem, deixa eu sair daqui. Não cheguei numa boa hora. Você já teve essa sensação? O rei olhou para Neemias e viu Neemias com esse semblante de alguém decepcionado, de alguém triste, de alguém com amargura no espírito. Olha o que o rei Artaxerxes primeiro falou. Abra comigo o capítulo 2, por gentileza, versículo de 1 a 3. Foi nesse momento que Neemias teve que abrir o seu coração e desabafar diante do seu emocional. Ele teve que falar para o rei os seus sentimentos e ele contou todas as más notícias que ele tinha recebido da sua terra natal. Veja comigo o verso 1. No mês de Nissan, Nissan talvez seja março ou abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca, preste atenção no texto, nunca antes eu tinha estado triste na presença. Vocês imaginam Neemias? Fala aí, rei, já tomei e não morri, estou de boa, pode tomar. Você quer que eu tome de novo? Só para você não ficar desconfiado, né? Era um camarada alegre, mas o texto é muito claro em dizer que ele sempre foi um homem extrovertido, alegre. Diz que ele nunca tinha ficado do jeito que ele estava ali. Por isso, verso 2, o rei me perguntou o quê? Por que o seu rosto parece tão triste? Você não está doente. Essa tristeza só pode ser do coração, ou seja, do seu emocional. E qual foi o sentimento de Neemias nessa hora? Então, tive muito medo. Sabe, queridos, às vezes nós prejudicamos nossos relacionamentos por não saber controlar nossas emoções. Existem muitas famílias que acabam se perdendo por não conseguirem resolver os conflitos em quatro paredes. Graças a Deus que nesse contexto, Neemias estava diante de um rei que era amigo dele e foi bondoso com ele. Porque o rei poderia falar, que cara é essa? Você está me servindo assim com essa cara por quê? Pode soltá-lo daqui, pode me mandar para a prisão, melhor dizendo. Eu não vou soltá-lo mais porque ele entrou na minha presença com essa cara de alguém que está com fome. Ou talvez o rei, pelo aquele contexto, poderia mandá-lo ser enforcado. Meus irmãos, não era comum um rei se importar com sentimentos de empregados. Normalmente, o rei queria que o seu empregado o servisse com alegria e saísse e ponto final. Poucos reis se preocupariam com os sentimentos dos seus serviçais. Pense em nossos dias. Quantos patrões são aqueles patrões que se compadecem dos funcionários quando chegam para ele e estão com a cara triste? O que foi? Que bicho te mordeu? Eu estou sem dinheiro para pagar aluguel. O problema é seu, rapaz. Aprenda a administrar suas contas. Aluga uma casa mais barata. Não é assim que às vezes o patrão pode falar? São poucos os patrões que vão querer se preocupar com o funcionário. Talvez dizer, olha, eu estou com um problema de saúde, eu estou precisando de tratamento. Normalmente, o que o patrão vai dizer? Cada um cuida dos seus problemas. E no fundo, o patrão estaria errado em fazer isso? Ele já está pagando o salário em dia, já deu um emprego para o funcionário, ele não tem nenhuma obrigação de ajudar o funcionário se ele está com alguma dívida. Não tem. A função dele é pagar o funcionário diante daquilo que o funcionário fez e ponto final. Algo justo e correto. Meus irmãos, o problema é que às vezes as pessoas querem transferir para o seu patrão os seus problemas e ele não tem culpa dos seus problemas. Mas ele está vendo que eu estou passando por luta, podia me ajudar, poderia me dar um salário um pouco a mais, né? Poderia fazer um empréstimo para mim. Não, ele não é obrigado a fazer isso. Meus irmãos, eu olho para esse texto e fico pensando que a nossa história pode ser a mais terrível. A nossa história pode ser a mais triste nesse momento. Só que todo mundo tem problemas também. E o nosso problema só vai ser mais um no meio de muita história triste que existe nesse universo. E aí, muitas pessoas não têm onde chorar, não têm com quem desabafar. O que acontece com as pessoas? Começam a ficar doentes emocionalmente e depois fisicamente. É comprovado isso, que mais de 70% a 80% das doenças que nós temos é de fundo psicossomático, é de fundo emocional. Sabe o que Neemias fez? Quando Neemias ouviu do rei, aqui Neemias, que rosto é esse? Por que você está triste? Você não está doente, Neemias. Aconteceu alguma coisa.
Olha o que aconteceu com Neemias no versículo 3 e 4. Ele começa a sentir o que o seu nome significava. Jeová me conforta. Vamos ler aqui o verso 3. Eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em completa ruína? Suas portas foram destruídas pelo fogo. Então o rei me disse, o que você gostaria de pedir então, Neemias? Foi naquele momento que Neemias fez o que no final desse verso? Então, comecei a pedir tudo o que eu queria. Foi isso que ele fez? Então, orei ao Deus dos céus. Irmãos, que coisa tremenda! Porque Neemias poderia de imediato pedir o que quisesse ao rei. Ah, rei, muito obrigado, isso aqui é mesmo. Ó, você pode adiantar meu 13º, aliás, arruma um 14º também. Eu gostei da sua palavra, rei, muito obrigado por o senhor ter se preocupado comigo. Imediatamente, Neemias se demonstrou alguém que tinha maturidade emocional e espiritual. Porque agora ele controla as suas emoções antes de falar. Ele tinha muito para falar. Ele queria falar tudo o que ele estava sentindo no coração. Ele estava arrasado e precisava de muita ajuda. Mas ele falou, e agora nesse momento, Deus, o que eu faço? O que eu falo para ele? Então ele orou ao Deus do céu. Irmãos, a atitude de Neemias foi louvável, porque ele sabia que existia alguém que era acima daquele rei. Ele sabia que o Deus a qual ele adorava era o Rei dos reis, era o Senhor dos senhores. Então a reação de Neemias foi uma reação de alguém maduro na fé, maduro emocionalmente. Ele foi pedir conselhos ao Deus dos céus, ao Deus da sua salvação. Neemias sabia, irmãos, que só Deus é quem poderia confortá-lo, só Deus é quem poderia direcioná-lo na hora da dor. Sabe, queridos, Neemias nos ensina que só Deus é quem consegue nos entender primeiro. Neemias nos deixa essa lição de que nós temos que controlar as nossas emoções diante daquilo que estamos vivenciando, das impossibilidades à nossa frente. Nós precisamos clamar ao Deus do céu e dizer, Senhor, está doendo. Deus, eu não sei o que fazer, mas Senhor, está aparecendo uma luz no fim do túnel, é a tua vontade, é o Senhor mesmo que está agindo. Senhor, me dê paz no coração para eu tomar essa decisão. E foi então, meus irmãos, que ele orou antes de tomar uma decisão. Ele orou antes mesmo de falar qualquer coisa, mesmo tendo uma situação favorável para ele. Ele preferiu conversar com Deus. Sabe o que ele fez aqui? Aquilo que o salmista disse no Salmo 46. Ele disse no Salmo 46 o quê? Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia. Vamos falar juntos? Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia. Aleluia. Será, meus irmãos, que temos agido como esse salmista e como Neemias diante das angústias, diante das adversidades que nos assolam, adversidades que abalam o nosso emocional? Quantas vezes, irmãos, nas adversidades Deus abre portas para as nossas vidas e às vezes nós somos precipitados nessas horas, com palavras, com atitudes, porque as nossas emoções estão abaladas. Quantas vezes a bênção de Deus está nas nossas mãos, mas nós não temos maturidade para lidar com essas bênçãos. Você já passou por isso? Deus está te abençoando e você não teve maturidade suficiente para lidar com essas bênçãos. É por isso que muitas vezes as coisas não dão certo na nossa vida, porque a gente está sempre agindo pela emoção, mas não pela razão. E nós temos que controlar mais as nossas emoções, chorar mais aos pés de Jesus, ter cuidado com quem nós estamos abrindo o nosso coração, porque só Jesus Cristo tem cuidado de nós. Foi isso que Neemias fez. Ele procurou controlar suas emoções. Ele viu possibilidades de algo bom para a sua vida e para Jerusalém, mas ele preferiu buscar a Deus. Controlou as emoções, orou ao Deus do céu e Deus o abençoou tremendamente. Essa foi a primeira lição. Diante das adversidades, precisamos saber controlar as nossas emoções aos pés do Senhor. Segunda lição. Eu vejo aqui que diante das lutas precisaremos também deixar o mundo abstrato e entrar no mundo concreto. Quando eu e você enfrentarmos adversidades, nós temos que começar a sair um pouco do mundo da fantasia e começarmos a viver aquilo que é real.
Veja o capítulo 2 agora de Neemias, o versículo 5 em diante. Veja que depois de orar, Deus falou com Neemias. E ele então pôde responder com absoluta certeza o que ele tinha que pedir, nem mais, nem menos. Vamos ler o verso 5? Então, depois que ele orou, é claro, o verso 5. Respondi ao rei, eu quero. Foi isso que ele começou falando? Como que a gente fala às vezes, eu quero isso, eu quero aquilo. Olha só a humildade de Neemias. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, lá em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Qual era o propósito de Neemias aqui? Ir para Jerusalém para reconstruí-la. Então, o rei, estando presente também a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo vai levar essa viagem? Quando você voltará? Para o rei fazer essa pergunta é porque Neemias era muito importante, porque ele gostava muito de Neemias, provavelmente era uma companhia agradável, tanto que o rei notou que ele estava triste. Neemias com certeza era alguém que dava bom dia com alegria. Você já viu gente assim na sua empresa? Você está ali indo trabalhar, você está meio chateado, magoado, aí tem aquela pessoa que está toda de bom dia, bom dia, bom dia. Eu conheço gente que gosta até de cantar bom dia. Isso é maravilhoso, você vê aquela pessoa alegre, e alguns falam, está assim falando porque não está passando pelo que eu estou passando, né? Aí tem aquela pessoa amarga, sempre vai ter alguém amargo para criticar alguém assim, não é mesmo? Meus irmãos, o rei falou com ele, quanto tempo? Porque o rei precisava de Neemias. Neemias era uma boa companhia para o rei. E foi então o que ele fez no final do verso 6? Marquei um prazo com o rei. E o que o rei fez? Ótimo, Neemias, tudo confirmado. Neemias, então, recebeu do rei este aval para poder ir para Jerusalém. Irmãos, que coisa maravilhosa. Quando você está em grande luta, como Neemias estava, é natural, irmãos, que nos primeiros momentos a nossa reação seja de choro, de desespero, de abatimento. Só que eu olho para a vida de Neemias, que não adianta você ficar prostrado o tempo todo. Existem pessoas que já fez o estilo de vida dela, um estilo de vida de alguém que vive choramingando, lamentando. Eu conheço pessoas que é raro, um dia, quando eu chego perto dela, ela não fala algo negativo primeiro. E aí, como você está? Tudo bem? Estamos indo, né, pastor? A vida está tão difícil. Estou passando por isso. Eu acho que só o cabelo que não dói. Eu acho que está doendo agora, pastor. Você conhece gente assim? É difícil você ver aquela pessoa, pastor, está difícil, mas Deus está comigo. Ah, pastor, como é bom experimentar a mão de Deus sobre a minha vida. São pessoas que só olham o lado negativo, choramingando. Irmãos, eu vejo para o texto de Neemias, fico pensando, imagine se Neemias ficasse ali carrancudo, com cara fechada. Rei, isso não tem nada a ver com a minha vida, não. Eu não estou bem hoje. O que ia acontecer com Neemias? Fica no seu lugar, rei. Eu tenho meus problemas aqui, estou muito chateado. Ele já estaria morto. Sabe qual é o problema, irmãos? Tem pessoas que quando ficam decepcionadas, se trancam no quarto para fugir dos problemas. Tem pessoas que quando estão chateadas, elas simplesmente olham para o marido ou para a esposa e falam, olha, vamos nos separar, porque nós não temos condições de ter uma vida melhor, uma vida feliz, não há mais amor, não tem mais química nessa relação. Ou seja, sempre decretam aquilo que é negativo. Não adianta, irmãos, trabalhar todos os dias para manter a sua casa, se você não está tendo uma boa convivência com a sua casa. E eu vejo pessoas que diariamente está sempre assim, está colocando dinheiro em casa, mas a pessoa emocionalmente está ruim, abalada, ela não tem boa convivência dentro de casa e acha que todo mundo é culpado. É por isso que eu vejo muitas pessoas que passam a vida inteira tentando sobreviver, mas não viver. Tentam sobreviver nos relacionamentos, tentam sobreviver na vida espiritual. São pessoas que estão assim aprisionadas a um emocional abalado. E vejam, tem muita gente que fica no mundo irreal, no mundo abstrato. As pessoas sempre ficam esperando, um dia as coisas vão mudar. Um dia quando eu conseguir aquilo, a minha vida vai mudar. Quando eu conseguir aquilo outro, a minha vida vai mudar. Quando eu terminar o meu curso, a minha vida vai mudar. E se a sua vida não mudar até lá? E a pessoa sempre fica naquele mundo, que é o mundo da fantasia. Vai empurrando a sua história, e ela vai se afundando emocionalmente em lágrimas, dia após dia. Quantas vezes temos levado nossas vidas apenas para o mundo das emoções, da imaginação, mas nós estamos olhando para o real, aquilo que vivenciamos hoje. E no dia de hoje nós temos que entender, preciso encontrar uma saída.
Eu preciso encontrar uma solução. Não adianta eu ficar pensando, bom, se fulano fizer isso comigo, se amanhã o meu patrão, quem sabe ele chega de bom humor, e ele vai poder me entender, ele vai me dar um aumento. Se é uma condicional. E se não acontecer nada disso? Aí você vai dizer o que é amanhã? A minha vida não vai para frente. A minha vida somente foi programada para a destruição. Em nome de Jesus, tire esse sentimento diabólico do seu coração. Pare de ficar imaginando coisas, criando coisas, vivendo no mundo abstrato. Seja alguém que viva no real, no aqui e agora. Está difícil, mas você crê que Deus está presente. Deus não está no abstrato, Deus está no concreto. Ele é real, Ele cuida de cada um de nós. Ele é o nosso amigo fiel. E meus irmãos, eu falo isso às vezes para alguns casais que vão se casar. Tem muito casal casando com aquilo que é ideal, mas não com o real. A pessoa no ideal fala o seguinte: eu estou casando com um príncipe. Eu estou casando com uma princesa. Eu amo o cheiro dele. Olha que cheiro maravilhoso dela, cheiro de framboesa, bem docinho. Olha o hálito dele. Gente, é doce como mel. É hortelã purinho, o camarada com drops de bala ali, ó, atrás do outro, né, para poder manter aquilo, né? Tudo é cheiroso, olha, ele levantou o braço, saía cheiro de rosas. Esse é o ideal que você acha que no casamento você vai ficar assim sempre. Aí você casou com o cidadão ou com a cidadã. Quando você passa a primeira noite, acorda de manhã, você fala: cruz credo, o que é isso? Jesus, Maria, José. Você vai ver um ser de outro planeta, cabelo arrepiado, remela, e ainda olha para você: bom dia, amor. E aquele bafo faz a sua orelha baixar assim, né? Aí você fala: meu Deus, e quando o seu quarto ainda é uma suíte, eu vou ao banheiro e já volto. Número 1, número 2. E aí a pessoa acha que aquela pessoa só comia rosas, perfume, sabão em pó. Ou seja, ela não estava preparada para o mundo real, só vivia no ideal. O ideal é aquele que dorme igual um anjo, o real ronca. Vocês conseguem entender? E tem muita gente assim na vida cristã também, vivendo sempre no ideal. Em Jesus eu sou mais do que vencedor. Vai dar tudo certo, eu estou vencendo. Aí vem as lutas, meu Deus, cadê o Senhor que eu não estou vendo? A pessoa ficou só no quê? No abstrato, na fantasia, naquilo que ela idealizou. Mas no real mesmo, ela não tem preparo emocional para lidar com aquilo. Repare comigo, irmãos. A princípio Neemias chorou. A princípio Neemias ficou abatido. Quem não fica abatido? Até Jesus chorou também. Só que logo a seguir ele foi falar com Deus. E logo a seguir, ao falar com Deus, Neemias sai daquele abstrato e vai viver o concreto. Irmãos, a situação dele ainda era problemática, porque ele era um empregado, criado do rei. Ele servia como copeiro. Ele estava tentando sobreviver, ou seja, como diz alguns, vendendo almoço para pagar a janta. Então ele não podia abandonar o cargo dele da noite para o dia e ir para uma cidade destruída, falida e sem recursos. E foi nesse momento que ele foi orar a Deus. E foi nesse momento que ele foi pedir a Deus sabedoria para sair dessa tormenta mental, abstrata, e poder se situar naquilo que era real, naquilo que era concreto. Foi aí que ele então entendeu diante de Deus como poderia falar com o rei. Era o momento de exercer na prática aquilo que ele acreditava. Ele precisava agora agir de forma concreta, real, dizendo quem era Deus e quais eram os projetos de Deus para a sua vida. Eu pergunto a cada um aqui: vocês têm certeza absoluta do que Deus tem para a sua vida? Dos projetos de Deus que você tem sobre a sua vida? Ou você ainda tem dúvida? Será que, pastor, eu não sei o que Deus quer para mim. Espera aí, você nasceu de novo, foi lavado pelo sangue do Cordeiro, é nova criação. E você está na igreja fazendo o quê? Se a igreja é um clube social de encontro, que você vem ouvir uma palavra, cantar, ofertar e ir embora, então vai ser clube social para sempre. As adversidades vão vir e você vai estar sempre abalado. Mas quando você entende quem é o seu Senhor, o seu Salvador, quando você entende os propósitos de Deus, a vontade de Deus, por isso estudamos o livro Conhecendo Deus, para você entender que Deus não é só uma teoria falada, Deus não está no abstrato, Ele é concreto, Ele é real, Ele está aqui.
Ele está sempre presente na nossa história. É nesse momento que você vai entender exatamente que Deus começou uma boa obra na sua vida e Ele é fiel para terminá-la até a volta de Cristo Jesus. Ele quer te usar e neste momento de adversidade é o momento que você e eu mais vamos crescer. Foi aí que Neemias então entendeu que ele tinha que exercer na prática o quanto ele acreditava nos projetos de Deus e no Deus desses projetos. Neemias estava agora entendendo que não adiantava ficar com tudo na mente, com tudo no mundo da fantasia. Se eu fizesse isso, talvez aconteceria aquilo. Quem sabe ele ia ficar perturbado novamente, se consumindo em tristeza, chorando dia e noite sem parar. Ele tinha que agir. Era preciso agir. Era preciso aproveitar a oportunidade dada por Deus. Imagine Neemias entrando na autocomiseração. Ah, meu rei, minha vida está ruim. Ah, meu rei, será que o senhor faz alguma coisa para Israel, para Jerusalém? Meu rei, será que o senhor consegue mandar alguém para ir para lá? Ah, meu rei, eu não tenho condições emocionais nem de ir lá ver Jerusalém. Ele poderia ficar assim. Mas ele falou, não, eu quero ser esse instrumento, porque eu creio que Deus é real, Deus vai me ajudar, e os projetos de Deus são os melhores. Irmãos, agora era o momento dele falar o que ele estava precisando, dentro da realidade que ele estava vivendo, sendo coerente com aquilo que estava tendo na sua frente de oportunidades. Neemias aprendeu que ele tinha que sair do abstrato e crer que Deus estava abrindo possibilidades para ele. Eu acredito que séculos depois, quando Paulo escreveu em Filipenses 4,13, Paulo escreveu aquilo que lá em Neemias, ele pôde expressar isso no seu livro. Paulo disse o que em Filipenses 4,13? Posso todas as coisas, em quem? Naquele que me fortalece. Eu e você podemos enfrentar muitas adversidades, porque quem nos fortalece não é rei, não é presidente, não é político, não é pastor, não é igreja. Quem nos fortalece é o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso Deus. Ele nos sustenta. Neemias entendeu que se era para pedir, era um momento concreto, não mais abstrato. Deus estava abrindo portas, Deus estava abençoando, então ele pediu aquilo que tinha que pedir, diante do que Deus o orientou. Então, sabe o que aconteceu? O texto fala que o rei atendeu o seu pedido, porque Neemias estava disposto a sair daquele mundo de autocomiseração, do mundo ideal, do mundo abstrato, e ele foi direto por concreto. Sabe o que é isso, irmãos? Viver o concreto é agir. Não é só ficar pensando, quem sabe uma hora, um dia eu faço isso. Viver no concreto é não ter medo de falar o que precisa falar, desde que seja temperado com a ação do Espírito Santo de Deus. Viver no concreto é ter uma vida no altar do Senhor. Viver no concreto é crer que Deus está no comando e que Deus pode mover até mesmo o líder maior da nação para nos abençoar, se é o projeto dele. O projeto de Deus é imutável, é perfeito, é louvável. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode mover céus e terra em favor daqueles que o amam. O que nós temos que ter é maturidade espiritual, maturidade emocional para lidar com isso. Sair do mundo da fantasia e viver no mundo real. Irmãos, nós também temos que ter cuidado para não ficar só focado nas bênçãos de Deus. Porque Neemias estava sendo abençoado, mas ele focou somente no Deus das bênçãos. Quantas vezes Deus está te abençoando? E você só está preso nas bênçãos de Deus, mas não no Deus das bênçãos. Neemias então recebeu de Deus algo maravilhoso. E nesse verso 5 e 6 mostra exatamente um marco na sua vida. O rei falou com ele, tá bom, Neemias, eu vou te liberar. Marcou um prazo com ele. E nesse momento Neemias estava certo que agora ele iria simplesmente agir diante da ação de Deus. A bênção estava liberada, ele estava indo em direção a Jerusalém. Ele sabia de uma coisa, eu vou restaurar aquela cidade, não sei como, mas Deus vai me direcionar. Irmãos, e Deus direcionou, porque agora o rei falou, me peça, o que você quer? Gente, era o rei, era o homem mais poderoso daquela época. Me peça o que você quer. A sua bênção já chegou. Neemias creu, a bênção apareceu. Só que agora Deus, movendo o sobrenatural, estava mostrando para Neemias o seguinte, agora você precisa saber como pedir essas bênçãos. Olha como que Neemias aproveitou, saindo do abstrato para o concreto. Verso 7. A seguir, acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar o quê? Cartas. De quem? Do rei, que está me liberando para quem?
para os governadores do Trans-Eufrates, para que me deixe passar até chegar em Judá. Irmãos, sabe o que Neemias está nos ensinando aqui? Que Deus tinha muito mais para abençoar, mais do que ele podia imaginar. O problema exatamente aqui é que nesse momento, Deus estava falando: Neemias, você tem que ser estratégico, você tem que ver o que é real. E às vezes nós estamos tão fixados na bênção de Deus, que a gente não entende como o Deus das bênçãos está agindo e quer que nós possamos agir. Veja, meus irmãos, que Neemias sabia: puxa Deus, que coisa tremenda, eu vou voltar para Jerusalém, eu tive um tempo certo para ir para lá, eu tenho que voltar depois para cá, e agora, obrigado Senhor, a bênção está nas minhas mãos. Rei, está ótimo, obrigado mesmo, só o fato de você ter me liderado, eu já estou feliz da vida, hasta la vista. Sabe o que acontece aqui nesse momento? Neemias que saiu daquele estado emocional abalado, Neemias que saiu daquele estado abstrato, Neemias vai para o concreto. Deus direciona: Neemias, seja estratégico no pedido que você tem que fazer ao rei. Peça primeiro cartas. Pastor, para que ele tinha que pedir cartas? Ele não podia pedir muito dinheiro, muito ouro? Por que ele pediu cartas? Porque ele sabia que naquela época não tinha WhatsApp, internet, telefone. O rei Artaxerxes só tinha um meio de comunicação. Qual era? Uma carta com o selo real. E assim, ele, ao sair dali, quando chegasse naquelas divisas com os outros lugares do Trans-Eufrates, o que iria acontecer com Neemias? Os outros governadores: o que você está fazendo aí? Ah, eu sou o copeiro do rei, ele me liberou e eu estou indo para Jerusalém. Tá, e daí? Eu com isso. Você vai ser agora o nosso escravo. O que Neemias entendeu diante de Deus? Eu preciso viver o concreto, pedir uma carta, porque no momento que eu chegar lá, naqueles lugares, eu vou então passar com tranquilidade. Aqueles governantes vão ver que eu não estou aqui sozinho, eu estou amparado pelo homem mais poderoso do momento, o rei da Pérsia. Sabe o que eu aprendo com Neemias? Que não adianta você comprar aquele carro dos seus sonhos. Pastor, essa era a minha bênção, Deus me abençoou, amém. Você tem dinheiro para pagar o IPVA? Eu divido em algumas parcelas. Você tem dinheiro para pagar seguro? Ih, pastor, o meu seguro é Deus. Tem não. Para que você quer comprar um carro? Na situação que a gente está vivendo hoje. Você planejou ter um carro, mas não planejou os gastos que você vai ter, a manutenção que você vai ter, a gasolina, o álcool, ou talvez o gás que você vai ter. Ou seja, a pessoa quer a bênção, mas não pensa na manutenção daquela bênção. Não adianta você querer casar se você não tem emprego. Não, Deus proverá o emprego, amém. Mas quem quer casar tem que ter casa. Quem casa, quer casa, não é assim? Não adianta você querer construir algo se você não tem legalização para construir ali. Se você talvez não tem nem dinheiro para começar a fundação, não, eu vou pela fé, amém, mas planeje antes. Faça algo que seja de curto, médio e longo prazo. Não adianta falar: Deus, abençoe aqui, vamos fazer o que dá. Deus é um Deus planejador. Aliás, Ele planejou a nossa salvação antes mesmo de criar esse universo. Não adianta você querer viajar se você não tem recurso para bancar a sua viagem. Você está preparado para as intempéries da viagem? Se você vai viajar para fora do país, não tem que fazer um seguro de saúde? Você vai precisar gastar com alimentação, qualquer imprevisto, ou seja, planejamento. Então Deus estava ensinando para Neemias o quê? Você precisa ir para Jerusalém com um planejamento bem estabelecido. Então venham no CNV, que você vai descobrir como planejar a sua vida financeira, né? Sabe, meus irmãos, ele não só ficou na carta, porque a carta daria a ele o quê? Liberdade de chegar até Jerusalém e depois voltar. Olha a segunda questão que ele pede. Ele definiu o que ele queria para o rei, porque ele pediu na carta também, para dar carta para um homem chamado Asaf. E esse Asaf era o guarda florestal, ou seja, o diretor do Ibama daquele momento. Veja comigo o verso 8. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei. Para quê? Que me forneça madeira. Para onde? Para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que eu vou ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei fez o quê? É para já, Neemias. É só isso que você quer? É isso aí, rei. Irmãos, sabe o que eu acho legal aqui? Neemias, ele também não foi bobo. Ele aproveitou a bênção diante da orientação de Deus, saiu do abstrato, foi para o concreto, e ele pediu ao rei: olha, rei, eu vou precisar de cartas para eu poder chegar até lá, para eu ter liberação e não ser preso, eu vou precisar de madeira para que a cidade de Jerusalém tenha segurança, eu preciso desses materiais, ou seja, ele soube pedir de fato o que precisava. É como diz o ditado: o não
Neemias já tinha. Foi aí que Deus abriu portas. E aí eu começo a pensar, Deus vai nos abençoar como Ele já tem nos abençoado, mas nós precisamos ter planejamento estratégico. Temos que sair do mundo da fantasia, viver o concreto e consagrar tudo o que estamos planejando a Deus. E tenha certeza, Deus vai nos abençoar. Neemias fez algo diferente de abusar da boa vontade do rei. Ele aproveitou a situação, ele pediu, sabe por quê? No versículo 8 diz, visto que a boa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Irmãos, isso para mim é real. A boa mão de Deus está sobre nossas vidas. A última lição. Se nós queremos sair das lutas, nós temos que entender que o nosso sucesso só tem uma origem: Deus. Olha o que diz o capítulo 2, verso 19. Quando, porém, Neemias já estava lá, no processo de reconstrução, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, souberam o quê? Que Neemias estava lá tentando reconstruir a cidade. O que eles fizeram? Precisa de ajuda? Há um ombro amigo aqui? O que eles fizeram? Zombaram de nós, nos desprezaram e perguntaram o quê? O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Sabe por quê? Restaurar os muros de uma cidade era dizer o seguinte: estamos nos fortificando para agora nos blindarmos e sermos uma cidade forte e vamos guerrear contra o rei. Essa era a ideia. E vejam só, a resposta poderosa de Neemias. Quando o sucesso está em Deus, e nós entendemos isso, olha o verso 20. Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas, no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e a sua história, não há nada de memorável que favoreça vocês. Irmãos, que coisa maravilhosa. Porque Neemias nos ensina que quando começamos a ter vitória na nossa vida, o que logo surge para nos atormentar? Invejosos, inimigos, estão sempre apontando o dedo e zombando da nossa fé. Pessoas que se levantam para nos desanimar, pessoas que estão tentando nos desativar diante de Deus e dizer, esse projeto que você está querendo fazer é loucura, isso não vai dar certo. E se Deus falou com você, vá, não tenha medo, eu serei contigo. Não tenha medo do que o inimigo possa fazer, porque o inimigo, diante dos servos do Senhor, só se levanta para cair. O nosso Deus é maior. Neemias estava com as obras adiantadas. Neemias poderia dizer, é verdade, gente, agora, será que o rei vai ficar chateado? Não, o rei não autorizou. Ele não disse, rei, eu estou indo para Jerusalém. Rei, eu preciso reconstruir minha cidade. Rei, esse é o motivo da minha tristeza. Rei, já que o Senhor me liberou, me deu uma carta para eu ter liberdade de chegar até ali. Ele sabia que todos os governadores ali em volta poderiam dizer para todos esses homens aqui do contra, olha, o rei deu autorização e nós temos a carta. Neemias tem toda a liberdade de reconstruir Jerusalém. Ele não se abateu. Palavras que veio do inferno não abateu a sua fé. Ele sabia agora que a sua prioridade era fazer a vontade do Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, quando Deus manda a gente fazer algo, não tenhamos medo, vamos enfrentar a batalha. Deus vai nos dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Pare de ficar abatido diante das dificuldades. Se Deus está conosco, ninguém poderá nos deter. Olha o que diz o capítulo 4, porque eu estou encerrando essa história. Diz o versículo 1 do capítulo 4, Sambalate ficou como? Pé da vida, furioso, quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença dos seus companheiros, dos oficiais do exército samaritano, o que esse punhadinho de judeus fracos pensam que estão fazendo? Imagino que serão capazes de construir um muro em um dia, só porque ofereceram aí alguns sacrifícios. Pensam que pode fazer algo com pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho. Então Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou, basta uma raposa subir ali, esse muro vai desabar. Olha como eles estavam zombando da fé deles. E olha o que diz o verso 4. Ah, vocês estão pensando que pula dentro. Vamos pegar a briga agora. Foi isso que ele fez? Olha o verso 4, vamos ler? Então, orei, ouve-nos, ó nosso Deus. Nós estamos sendo ridicularizados.
Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Irmãos, as palavras contra Neemias foram duras. Zombaram deles, falaram: vocês são poucos. Até uma raposinha vai derrubar esse muro. Isso está sendo mal feito. Só que a obra que estava acontecendo ali era de Neemias ou era de Deus? Qual era a origem de tudo aquilo? Neemias ou Deus? É por isso, irmãos, que nada abateu o coração de Neemias. Mesmo sendo ameaçado até de morte, porque ele foi ameaçado de morte, Neemias continuou. O seu objetivo era reconstruir o muro de Jerusalém, fazer a obra de Deus continuar. E eu olho para esse texto e fico pensando: será que nós temos dado ibope para tudo aquilo que as pessoas falam ao nosso respeito? Meus irmãos, nós temos que mostrar para quem está nos ofendendo que essas pessoas estão zombando não de nós, mas do Deus a quem servimos. Nós temos que dizer para os nossos opositores que uma grande obra está acontecendo na nossa vida e o construtor se chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós temos que dizer para as pessoas: olha, você pode achar incrível o que eu estou fazendo, ou até loucura, mas Deus está comigo, eu não tenho medo algum, por isso eu quero viver para a glória dEle, eu vou continuar nesse projeto, porque foi Deus quem mandou eu fazer. Por isso eu digo para todos com muita alegria, que Jesus merece a honra, a glória, o domínio, o poder, pelos séculos dos séculos, amém. Eu vou fazer para a glória dEle, e é para Ele que eu estou trabalhando. Irmãos, o inimigo sempre arruma um jeito de nos colocar medo. Levanta pessoas simplesmente, até aparentemente que são amigas, que se aproximam da gente. Cuidado com quem se aproxima de vocês, com palavras de muito elogio, rasgando muito o véu para o seu lado. Comece a ver pessoas que te amam e falam a verdade com você em amor, porque essas pessoas chegam para desanimar a nossa vida. Sabe, irmãos, aparece aqui um pseudo amigo para falar com Neemias. Olha o capítulo 6, verso 11. Todavia ele respondia: acha que um homem como eu deva fugir? Porque ele foi lá e falou: Neemias, estão querendo te matar. Se eu fosse você, eu entraria dentro do templo e me esconderia. Aí a resposta de Neemias: querem me matar? Alguém como eu tem o direito de entrar no templo para salvar minha vida? Eu não vou entrar. E aí diz o verso 12, vamos ler? Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim. Por quê? Tobias e Sambalate tinha contratado, ficou falando no ouvido do camarada. O camarada foi pago para ir lá falar aquilo com ele. E ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira. Então eles poderiam me difamar e me desacreditar. Irmãos, sabe o que Neemias mostra aqui? Convicção da sua fé em Deus, convicção da lei de Deus. Ele estava pronto para enfrentar tudo aquilo, porque Neemias tinha discernimento espiritual. Às vezes as pessoas estão brincando com a gente, falando em nome de Deus. Cuidado com isso. Quando Deus quer falar algo conosco, Ele fala através da sua santa palavra. E nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Tem muita gente achando que a vida cristã é como se estivesse numa Disneylândia, a passeio, se divertindo. Meus irmãos, a vida cristã tem seus altos e baixos, tem momentos de adversidade, mas a vida cristã é o momento em que você tem sempre a certeza de que o seu Redentor está presente na sua história. É por isso que nessa noite Deus nos trouxe aqui para dizer exatamente o seguinte: pare de ficar dando ibope à oposição, pare de ficar batendo boca, pare de perder tempo com discussões tolas. Há uma grande obra para ser feita neste lugar, há uma grande obra para ser feita nesta cidade, há uma grande obra para ser feita aqui através dessa igreja, e nós precisamos focar o nosso olhar em Cristo e sempre trabalhar sabendo que é Ele quem vai nos conduzir até aquele grande dia que estaremos com Ele para sempre nos céus. Nós estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para ficar discutindo sobre outros assuntos. O nosso assunto é Cristo, o nosso assunto é a salvação, o nosso assunto é falar de que Deus restaurou a nossa sorte, que Deus é fiel e que Deus fará coisas incríveis que a gente nem possa imaginar. A gente não pode imaginar. Deus é fiel, Ele cuida da igreja. Olha o verso 15. O muro ficou pronto quando? No 25º dia de Elul, ou seja, entre agosto e setembro. Quantos dias aquele grupinho pequeno, sem força, terminaram o muro? 52 dias. Impossível. Para levantar um muro que passava talvez 2 carruagens, impossível. Com um grupo tão pequeno de pessoas, impossível. Mas para o Deus, que é o Deus do impossível, foi possível.
Vejam, meus irmãos, verso 16. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, ou seja, conseguiram levantar o muro, todas as nações vizinhas ficaram aterrorizadas, com medo, com orgulho ferido, porque perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda do rei da Pérsia. Amém? Com a ajuda de quem? Quem é a origem do sucesso na vida de Neemias? Deus. Foi o Senhor que fez isso. Foi que Neemias proclamou: se nós conseguimos chegar até aqui, é porque nós agradamos o coração do nosso Deus. Por isso que lá no capítulo 8, verso 10, o que ele vai dizer? Vamos comer, gente. Vamos fazer uma festa aqui neste lugar. Vamos beber as doçuras da terra, porque este dia é dia consagrado ao nosso Deus. Não vos entristeçais. Por quê? A alegria do Senhor é a vossa força. Vamos falar juntos? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando nós priorizamos as coisas espirituais, Deus se alegra conosco. Deus se torna a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa vitória, porque o nosso sucesso só tem origem em Deus. Talvez você esteja enfrentando hoje a pior fase da sua história. Olhe para o Senhor, porque assim como Neemias teve tantas adversidades, Deus o abençoou. Neemias controlou suas emoções. Neemias falou no tempo certo. Neemias saiu do mundo da fantasia e viveu o real, porque Neemias sabia que o sucesso de tudo que ele iria fazer estava em Deus. Deus tem o maior interesse de abençoar a sua vida. E por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. Talvez você esteja sem esperança, e quando você tem esperança, você consegue prosseguir. Mas se você está sem esperança, você entenda claramente nesta noite que em Jesus Cristo, obstáculo algum nos deterá. Olhe para Jesus nessa noite, porque Jesus é o perfeito amor, e no perfeito amor nós temos todo o nosso medo arrancado. Vença toda a sua timidez, o seu medo de falar. Olhe para Cristo, porque Cristo pode te dar nessa noite uma vida abençoada e vitoriosa. Talvez você esteja com seu coração em pedaços e as pessoas não vão parar para querer saber como você está. Mas Jesus não. Jesus para tudo que Ele está fazendo. Ele tem espaço na sua agenda para cuidar do seu coração quebrado, ferido, arrasado. Ele cuidou de Neemias. Ele tem cuidado do seu povo através de milênios, em toda a história. O que você precisa fazer nessa noite é dizer: Senhor, salva-me, ajuda-me, sara-me, Jesus. Limpa-me, Senhor, toque na minha vida. Eu quero te agradar, Senhor, para ter essa certeza de que o Senhor estará alegre com a minha vida, porque eu sei que a alegria do Senhor será a minha força. Eu creio que uma só palavra que o Senhor mandar sobre a minha vida vai ser mudada, vai ser transformada. Então nessa noite eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Eu convido a igreja a ficar em pé. E você tem hoje essa oportunidade de dizer: Senhor, eu quero estar na Tua presença sempre. Senhor, está doendo demais, mas eu creio que uma só palavra que o Senhor mandar, a minha vida será transformada. Coloque a sua vida, a sua dor, sua angústia diante de Deus, seu emocional diante de Deus. Saia desse momento abstrato, venha para o momento concreto. Deus está aqui neste lugar. Ele começou uma boa obra na sua vida. Se você crê nisso, o sucesso da sua vida está em Deus. Ele é a base de tudo. Então coloque a sua vida e diga: Senhor, aqui estou. Eu não sei o que fazer da minha vida, mas os meus olhos estão firmes no Senhor. Eu creio, Senhor, que só o Senhor pode mudar as circunstâncias adversas que eu estou vivendo. Se você entende isso, então vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. O Senhor te trouxe até aqui e Ele quer mudar a história da sua vida. Ele quer abrir portas na sua história, mas Ele quer que você tenha maturidade espiritual. Você quer?
Então vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Pode vir. Em nome de Jesus. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Você crê nisso? Então venha. O Senhor conhece as suas lutas, mas Ele quer te ver consagrado a Ele, com o coração aberto a Ele. A alegria do Senhor será a tua força. Então vem aqui à frente. Além do véu eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir. Uma só palavra que Deus mandar. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível. Uma só palavra. Uma só palavra que você crê nisso? Você crê nisso? Minha vida muda. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Ó Deus, a unção do Teu Espírito sobre nossas vidas é que tem fortalecido a nossa vida, a nossa fé. Ó Deus, os dias não têm sido fáceis, dias de adversidades, de contendas, de brigas, de ódio. Ó Deus, temos vivido num mundo de assassinatos, ó Deus, tão banais, cruéis, covardes. Temos vivido momentos, ó Deus, de ódio sendo gerado nos corações. Senhor, nós não queremos dar ouvidos a Tobias e Sambalate. Nós temos uma obra para realizar, a obra que o Senhor tem para cada um de nós. E por isso, ó Deus, vamos manter o nosso foco sempre no Senhor. Queremos Te agradar, Senhor. Queremos viver uma vida segundo o Teu coração, porque sabemos, ó Pai, sabemos que a alegria do Senhor será a nossa força. Obrigado, Senhor, porque hoje, mesmo com o emocional abalado, o Senhor enxuga as nossas lágrimas, assim como o Senhor enxugou de Neemias. Mesmo diante de tamanha adversidade, ó Deus, o Senhor nos ajuda a viver o mundo real, concreto, para que possamos mostrar para os outros que o Senhor é verdadeiro, Tu és um Deus real, o Senhor age, o Senhor está o tempo todo trabalhando para aqueles que em Ti esperam. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer porque se tudo que conquistamos até hoje foi conquistado, foi porque o Senhor é a origem de tudo isso. Tu és o Deus que nos sustenta, Tu és o Deus que traz provisão, Tu és o Deus que dá para cada um de nós uma vida bem-sucedida, que seja para o louvor e para a glória do Teu nome.
Por isso, ó Deus, agora neste momento, eu venho colocar essas vidas tão preciosas no teu altar. O Senhor sabe o que cada um tem passado, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus, o que eles viveram nesses últimos dias, talvez meses, talvez anos. Mas foi o Senhor quem os trouxe aqui nessa noite. Porque é o Senhor quem vai derramar sobre eles, ó Pai, a bênção, a restauração, a unção, o perdão, Senhor, e o recomeçar de suas vidas. Abençoe-os, ó Pai, dê a eles o renovo em seus corações. Eu faço esta oração, ó Deus, agradecido em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Deseja as bênçãos de Deus sobre esta vida em nome de Jesus. Amém? Pode sair do seu lugar. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Antes de nós estarmos cantando para encerrar, eu quero convidar a igreja que já deu esse abraço gostoso a sentar. Eu queria chamar o Pedro para vir aqui. Nós queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Pedro. Pastor Pedro hoje foi consagrado ao Ministério da Palavra e hoje pela manhã tivemos uma programação tão bonita aqui. Mas no finalzinho da programação tinha algo especial que você precisava assistir, Pedro. E faltou, e eu gostaria que você pudesse assistir junto com a sua igreja, com a nossa igreja, com a Igreja de Jesus. Igreja que você fez bagunça nesses corredores, né? Então alguém mandou essa mensagem agradecendo a Deus pela sua vida. Então vamos ver então? Espero que dê certo, né? Oi, bebê. Eu não pude estar aí ao seu lado hoje, mas gostaria de te dizer que meu coração está cheio de alegria, de amor, de orgulho e de uma gratidão indescritível a Deus por ter te escolhido e te capacitado para uma missão tão nobre. Como irmã, eu pude testemunhar de pertinho os planos de Deus se cumprindo na sua vida. E eu conheço o seu coração de servo, a sua dedicação, a sua bondade, sei do seu cuidado, do seu amor pelas pessoas, pelas almas, e tenho certeza que o rebanho que Deus te confiar vai ser pastoreado com o mesmo carinho e atenção que você sempre teve com todos nós da família. Eu lembro que bem no início, logo depois que você compartilhou comigo sobre o seu chamado ao ministério, a passagem de Efésios 6, de 14 a 18, veio no meu coração em forma de oração por você. E essa é a minha oração, que você sempre use o cinto da verdade, que liberta, que você vista a couraça de justiça, não a sua, mas a de Cristo, que você se lembre sempre que você é perdoado, aceito e amado. Ande com propósito, com os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Levante o escudo da fé, sabendo que Deus está contigo, mesmo no silêncio. Use o capacete da salvação, proteja sua mente e nunca se esqueça quem você é em Cristo. Empunhe a espada do Espírito, leia, medite e declare com confiança e ousadia a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Essa é a minha oração. E, Pedro, você é testemunha que a fidelidade de Deus nos leva a lugares extraordinários. Que a sua vida continue sendo essa luz que ilumina, cativa e transforma por onde passa. Parabéns, irmão. E agora, pastor. Te amo. Mais um. Pedro, quando eu entrei nessa pequena família Antunes, você foi a primeira pessoa que me fez me sentir em casa. E eu fiquei com vontade de falar isso aqui nesse vídeo. Primeiro porque eu acho que isso diz muito sobre quem você é, sobre esse dom que você tem de cativar as pessoas e juntar as pessoas. E também porque esse é um desejo que eu tenho para a sua vida, que você continue sendo desse jeito, tocando as pessoas com quem você através de Jesus, e que você faça isso para a glória dele. A gente está com muita saudade e querendo muito estar aí hoje, mas ao mesmo tempo um pouco mais tranquilos e felizes por saber que daqui a uns dias você está
vindo ficar um pouco mais perto da gente. A gente te ama muito. Um pouquinho mais perto, pelo menos, né? Pastor, né, cara? Como assim? É a prova de que Deus é onipotente mesmo, né? Mas, falando sério, o sentimento que eu tenho é essa lembrança do quanto que eu amo você, assim. A gente tem uns anos de diferença aí, mas a verdade é que a primeira coisa que eu consigo lembrar da vida foi saber que a minha mãe estava grávida e você ia chegar. E eu não lembro da vida antes disso. Você vai ser sempre esse caçula, o menor que sempre foi o maior. E você é grande, cara. Você muito rápido entendeu a graça de Deus, ouviu o chamado e atendeu o nosso desejo, assim. O meu desejo é que você conserve esse coração humilde e simples e que Deus continue te revelando mais e mais do reino dele, multiplicando na sua vida aquilo que é eterno. E que ele livre o seu coração dessas coisas que a ferrugem leva embora, sabe? Que passam. A gente tem muito orgulho de você e eu me lembro há anos atrás de já olhar para você e falar, olha, eu queria ser mais parecido com ele. E acho que era para ser o oposto, né? Mas enfim, Deus me deu essa esse presente aí de poder olhar para você como uma referência. Você tem uma base muito boa também, umas referências muito boas. Acho que o vovô William sempre preferiu você, né? Hoje ele estaria aqui bem orgulhoso, mais do que nunca. E se o vovô Vavá estivesse aqui, ele ia te lembrar daquelas 4 letras, né, mais importantes da Bíblia, a piadinha pronta que vocês devem ter contado aí em vários sermões. Mas é o nosso desejo para você, que você continue ouvindo conselho, buscando sabedoria, conhecimento, estudando, mas que você obedeça a Deus. E Ele te trouxe até aqui e Ele vai te sustentar até o final. Eu, a Bia e a Lia te amamos muito e a gente está muito, muito feliz pela sua vida, pelo que você está vivendo e feliz que você está vindo para perto também. A gente te ama. Beijo. Eu quero chamar aqui à frente o irmão Fernando e a irmã Valéria. Aproveitar, então, Pedro, você está já bem emocionado, você vai orar pela irmã Valéria. Essa semana a irmã Valéria vai passar por uma cirurgia de reparo, nem é uma cirurgia bem intensa, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo, porque o Senhor é o médico dos médicos. Então nós vamos orar, e eu convido a igreja a ficar em pé, e nesse momento o pastor Pedro vai orar pela irmã Valéria, pedindo que Deus a abençoe nessa cirurgia. Ela já está com a máscara justamente para evitar ter qualquer tipo, talvez, de gripe ou coisa semelhante. Ela vai passar para a cirurgia na quinta-feira, não é isso, irmã? Pode subir aqui, nós vamos orar por vocês. Eu quero convidar a igreja a estender a sua mão sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te entregamos nesse momento a vida da irmã Valéria, a vida de todos aqueles médicos, enfermeiros e todas as pessoas que estarão participando direta e indiretamente da cirurgia da tua serva. Te entregamos, Pai, a mão deste médico, para que o Senhor possa iluminar a sua mente, iluminar todas as coisas que ele está fazendo, em nome de Jesus, para que a tua serva possa voltar melhor. Amém, Deus. Obrigado, Pai, por esse casal tão precioso em nossa vida, em nossa igreja. Amém, toma conta deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos adorar ao Senhor, vamos cantar com alegria ao Deus da nossa salvação. O Senhor merece o nosso louvor, Ele merece a nossa adoração.